sendo 8 na Vila Belmiro e 10 fora da Vila Belmiro, a contar de hoje contra o Ceará, para evitar o maior vexame que seria do clube nos últimos anos, ou melhor, de toda a história do Santos Futebol Clube. Isso seria catastrófico se acontecesse o pior lá em novembro, o Santos amargar uma segunda divisão. Claro que eu não acredito que isso vá acontecer, mas o Santos tem que colocar a barba de molho e os resultados dentro de campo precisam acontecer. O Santos enfrenta o Ceará hoje, lá em Fortaleza. É um jogo difícil, porque o Ceará tem um ponto à frente do Santos, tem 24 pontos e o Santos tem 23. E está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Uma derrota no jogo de hoje pode deixar a equipe ali na beira, na entrada ali da zona de rebaixamento, já dependendo da combinação de resultados que possa acontecer no restante dessa rodada. Portanto, o Santos que terá a estreia de Emiliano Velasquez, um novo esquema hoje, a volta do Batistão ao time que não podia jogar a Copa do Brasil, Marinho que volta em boa forma, vamos torcer para que o Marinho esteja inspirado, é importante uma vitória fora de casa hoje. Se você fizer uma conta rápida, uma conta de padeiro, se o Santos vencer as 8 partidas na Vila Belmiro, as 8 partidas na Vila Belmiro são 24 pontos, o Santos tem 23, iria a 47 pontos, escaparia da degola, beleza. O problema é que dessas 8 partidas que o Santos joga em casa, ele enfrenta Fluminense, enfrenta Palmeiras, Red Bull Bragantino, enfrenta equipes, o América de Minas, né? O Cuiabá, enfrenta o Fortaleza, e eu não lembro quais são as outras 2 partidas aqui, as outras 2 equipes. Ou seja, o Santos tem assim, partidas que são medianas, mas tem clássicos. Você tem clássicos. E aí, sem contar que você vai jogar clássicos fora de casa. Você tem o Corinthians fora de casa, tem o Palmeiras fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa, você tem o Flamengo fora de casa. O Internacional, o Grêmio. O Grêmio também é uma outra. Olha só, equipes difíceis. Você tem jogos em casa, mas você não tem jogos considerados fáceis. Porque os jogos fáceis que o Santos tinha na Vila Belmiro, ele perdeu pontos no primeiro turno. Perdeu ponto para o Juventude, perdeu ponto para o Atlético Goianiense, perdeu ponto para o Bahia, agora já no retorno, perdeu ponto o Sport Recife, né? Na Vila Belmiro, vai ter que enfrentar o Sport fora de casa depois, numa situação lá no meio do retorno lá, situação que o Sport pode estar numa situação ainda tentando fugir de rebaixamento, essas coisas e tal. Então, ou seja, o Santos assim, tem que esquecer um pouco isso agora e focar dentro de campo. Quem assistiu uma entrevista ontem com o Paulinho McLaren, e ele falando dos sufocos que o time do Santos passava na final da década de 80 e 90. Você tinha São Paulo, Corinthians e Palmeiras com times fortíssimos, times com muito dinheiro, é exemplo do que acontece agora, né? Você tem mais o Palmeiras numa situação mais estabilizada. Mas naquele tempo, né, eles falavam, gente, a gente tem que dar resposta dentro de campo. Nós, jogadores, precisamos dar uma resposta dentro de campo. A cobrança tem que ser entre a gente aqui. O Índio tem que melhorar o cruzamento, o Luiz Carlos e tal, o Almir, rabiscar e cruzar. Então, o que precisa ter no Santos agora é esse fechamento dos atletas. O Marinho, o Batistão, né, o Velasquez que está chegando agora para ajudar ali, trazer mais confiança e mais segurança na zaga, espero que isso ocorra, né? E os laterais. Essa bola tem que chegar com qualidade lá na frente, porque tudo bem, a gente está pensando muito na defesa, mas o Santos não faz gol, cara. O último gol que o Santos fez foi contra o Cuiabá. O Santos precisa voltar a fazer gol, gostar de fazer gols. Porque hoje, com essa formação que está indo agora, né, que pode ser um 3-4-3 ou um 3-5-2, né, de acordo com o que vai ser a formação de agora que o Carille esboçou nos treinamentos e deve utilizar contra o Ceará, tem que ter qualidade para essa bola chegar, assim, para o cara arrematar lá na frente. Não pode o Batistão ter que vir buscar a bola no meio campo e voltar, aí chega atrasado e não ter aquela referência lá na frente. E nem o Marinho tem que vir buscar a bola no meio campo, igual ele estava fazendo no jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, tá muito fácil para quem está de fora resolver o problema do Santos. Mas quem vai resolver esse problema dentro de campo são os jogadores. E os jogadores têm que se cobrar sim, parar de muito mimimi e se cobrar entre eles. Para de dar entrevista. Faz isso. Para de dar entrevista e joga futebol. Sei lá se isso vai resolver alguma coisa ou não, mas jogadores, times aí que estavam em crise, que estavam isso, que estavam aquilo outro, jogadores se fechavam, falavam, ficava quieto, alguém só falava, só alguém da comissão técnica falava, os jogadores não falam e pronto. Porque ficar dando desculpa, cara. O torcedor não quer mais ouvir desculpa do jogador de futebol.
O torcedor não quer mais ouvir desculpa. O torcedor quer gol, quer vitórias, quer pontos no Campeonato Brasileiro. Entendeu? E não me passa pela cabeça a situação de chegar em novembro e a gente tá aqui com calculadora na mão, fazendo conta e torcendo para time A ou B perder. O Santos tem que sair dessa situação, o Santos tem time para sair dessa situação. E a diretoria tem que cobrar esses jogadores, porque o salário está em dia. No ano passado, tinha personagens aí que vivia chamando o presidente para passar no outro dia lá para acertar com eles. Agora é a hora da diretoria falar o seguinte, passa lá amanhã para a gente conversar que vocês não conseguiram o resultado. Precisa que essa diretoria cobre, tenha pulso firme para cobrar agora esses jogadores. E todos. Sem exceção. Inclusive quem está chegando. Já tem que sentir como é que é o drama. E, cara, o Santos tem que pontuar. Não tem muito o que falar. 3-5-2, 4-3-3, 4-3-4, sei lá como é que vai ser o esquema, cara. Tem que ganhar. É ponto. Não ficar aqui, porque se fizer tal coisa... Cara... Tem que ganhar. O Carille é um cara estrategista, ele sabe fazer isso. Não adianta querer trocar de técnico, porque já tem gente querendo que troque de técnico. Isso aí não vai resolver o problema. Os jogadores são esses, cara. Os jogadores são esses. Mazuco falou já na sexta-feira. Então, eu tenho certeza que a diretoria tá cobrando e tem que cobrar, se não tiver, tá errado. Tem que sentar com os jogadores e cobrar. Quem é o líder? É você? Vem cá. Fulano, é o seguinte, a gente precisa de resultado. A gente precisa de resultado, porque vocês estão jogando no Santos, é um time que nunca caiu, é um time que está pagando em dia, teve os seus problemas ali atrás, mas hoje está pagando em dia. Então a gente precisa desse resultado e não de desculpas no final da partida. Precisamos dos 3 pontos. É isso. Ganha uma, depois tem o Juventude, vai para cima também. É fora de casa. Meu amigo, é o Santos, cara. O Santos não tem que ter... Tem que ir para cima de Juventude, de Ceará, com todo respeito aos times, mas é o Santos, cara. Pô, uma hora ou outra tá na Libertadores, tá isso, tá aquilo, tá disputando o título. Com todo respeito aos demais times, você não pode menosprezar time nenhum. Mas o Santos tem que se impor. E esses jogadores que estão usando a camisa do Santos têm que saber o peso dessa camisa. O torcedor não aguenta mais. O torcedor do Santos está mais sem confiança do que os jogadores. É impressionante isso, cara. Mas o torcedor tem que apoiar. Tem que apoiar. O time está apresentando uma melhora. O Carille está uma semana só, não dá nem para cobrar muita coisa dele. Mas é a hora da mudança de postura dos jogadores. É se entregar mais. Tá entregando? Tá. Mas tem que se entregar mais, cara. Tem que sair extenuado de campo. Porque o jogo é só domingo agora. Então tem que dar, cara, 120% hoje do que tem. Simples. Vitória, cara. Pode acontecer de não vencer? Pode. É resultado. Mas tem que lutar até o final. E tomar cuidado com os últimos minutos, porque o Santos vivia tomando gols nos últimos minutos de jogo. E no começo do jogo também. Se tiver jogador desatento aí, que peça para sair, pelo amor de Deus. O cara tá jogando no Santos. O Santos tá aí, é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro e não pode ficar numa situação dessa. Mãozinha na cintura, jogador desatento, levando susto com o cara nas costas dele. Esse cara não é tolerável mais isso, cara. Não se tolera mais isso. Não dá. Então o Santos hoje tem uma formação nova, vai entrar com 3 zagueiros, né? Com o João Paulo, o Danilo Bosa, o Velasquez e o Wagner Palha. Aí tem nas laterais ali o Felipe Jonathan, tem também o Pará. Um meio campo ali formado com Giamota, Camacho e o Marcos Guilherme ali no ataque. Marinho e Batistão. Cara, é o que tem. Pirani tá no banco, tem outros jogadores no banco ali que podem fazer estreia, inclusive hoje, né? E esse time tem condições de ir lá e buscar o resultado positivo. Vitória. Vitória. O empate é tolerável, mas uma vitória. Agora que não me venha com derrota, pelo amor de Deus. Faltam 18 partidas, e eu falei, 18 partidas, e o Santos terá 8 partidas, que não são molezinha na Vila Belmiro, não. E esse é o grande problema do Santos esse ano. O Santos não está vencendo na Vila Belmiro. Qualquer timinho chega lá na Vila Belmiro e se impõe contra o Santos. Então que isso acabe, né? Que vão virar essa chave a partir de agora. Vamos virar a chave a partir de agora? Vamos fechar esse pacto aí? Torcedor, apoie. A vitória vindo, a gente comemora e reage Santos. É isso, cara. Reage Santos. O árbitro dessa partida é o Anderson Daronco, lá do Rio Grande do Sul. Tomara que a gente não tenha que falar muito de arbitragem no final da partida. Hoje eu vou fazer uma estreia como comentarista lá no De Olho no Peixe, junto com o Felipe Camargo, com o Caio Couto. Vou transmitir o jogo com eles lá.
E, portanto, eu não vou fazer hoje, em caráter experimental, não vou fazer a live de pré-jogo, mas eu vou ter a live do intervalo e a live do final do jogo, estaremos aqui, tá? Só o aquecimento que eu não vou ter, que eu vou participar de hoje lá com eles, como é a primeira vez, tá? Eu acertei com eles lá. Mas acompanhe lá no De Olho no Peixe, quem não estiver assistindo pela TV, ouvindo, sintoniza lá, youtube.com/de olho no peixe e acompanhe por lá. E esse jogo será transmitido no meu canal. Essa transmissão da rádio lá será transmitida no meu canal, Aqui Se Fala de Santos. É só você entrar lá, que a programação está ficando muito boa. De hora em hora tem noticiário do Santos, tem histórias do Santos. É só você ficar ligadinho lá na rádio Aqui Se Fala de Santos, na rádio web. Entra lá no meu canal, aqui se fala de santos.com.br, logo em cima ali tem ali a setinha, você clica, o player ele vai abrir ali para você ouvir a rádio Aqui Se Fala de Santos, tá bom? Forte abraço para vocês, boa sorte Santos, eu acredito na vitória de hoje, hein? Para cima dele, Santos, tchau, tchau, encontro vocês no De Olho no Peixe logo mais, tchau!